turma do quarto ano, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Paulo, sou professor na disciplina da Educação Física, tá? E hoje vocês vão dar continuidade ao que vocês vinham aprendendo sobre os esportes de rede, só que hoje vocês vão aprender um pouquinho sobre o squash. Vocês vão entender o que é o squash, como é que ele pode ser jogado e como é que a gente pode criar uma raquete para jogar ele durante esse período. Então vamos lá aprender um pouquinho sobre esse esporte? Ô turma, então vamos lá falar um pouquinho sobre o squash. Não sei se vocês já viram esse tipo de jogo em que as pessoas ficam jogando com a raquete e batendo a bolinha na parede. Pronto, o squash é um jogo muito semelhante ao tênis. Você utiliza uma raquete para jogar, tem a bolinha, ela tem que bater em cima da rede, há um espaço determinado para a quadra. A diferença do squash é que no lugar da rede nós temos a parede e a rede desenhada nela, tá? Mas a bolinha ela pode bater em qualquer canto dessa parede, contanto que não seja na linha da rede. Então é um esporte de raquete, como vocês podem ver, ele tem muita semelhança com o tênis. Ele é jogado por dois jogadores, um contra o outro no caso, e cada um bate na bolinha de uma vez. E ela tem que bater justamente em cima dessa rede, porque se bater na rede seria ponto do adversário. Ele é jogado numa quadra fechada, e essa quadra possui 4 paredes, e uma delas tem que ser de vidro transparente, que é a parede de trás, obrigatoriamente. Já nas competições, as 4 paredes têm que ser de vidros e a bolinha tem que ser branca. Então, só como curiosidade, quando a bolinha atinge a parede, ela é esmagada. Aí esse termo esmagado em inglês é squashed. E aí esse termo deu origem ao nome do esporte. Bom, eu vou ensinar para vocês a criarem 2 tipos de raquetes, tá? O ideal é que vocês tentem criar os 2 tipos. 2 raquetes para poder jogar em dupla, mas vocês podem jogar e praticar as atividades sozinhos, tá? Então vamos lá. Na primeira raquete vocês vão precisar de um cabide de arame, meia calça, fita adesiva e tesoura. Vocês vão pegar o cabide de arame porque ele é mais fácil de puxar, tá? Então vocês vão fazer esse processo aqui, ó, puxar um lado do cabide de modo que ele fique parecendo um losango, tá vendo? Depois vocês vão pegar e cortar a parte da meia calça mais ou menos no tornozelo, ó. E essa parte vocês vão usar para encapar o cabide. Depois que vocês encaparem, ele vai ficar desse jeito assim, ó. Então vocês vão dar um nó na meia calça para que ele fique bem esticado e firme, tá? O pano tem que ficar totalmente esticado para quando a bolinha bater, ela voltar. E a última etapa, vocês vão esticar a parte do gancho, ó, que é essa partezinha aqui de baixo, e envolver ela com fita para deixar bem rígido o cabo da raquete no carro. O segundo tipo de raquete vocês podem construir com caneta, cola, papelão, tesoura e palito de churrasco. Vocês vão desenhar 4 raquetes no papelão. Então faz o seguinte, vocês desenham uma raquete, corta ela e usa ela como molde para desenhar as outras, porque aí todas vão ficar igualzinhas, tá? Depois vocês vão pegar uma dessas 4 e vão colar 4 palitos de churrasco nela, desse jeito aqui, ó, 3 embaixo no cabo e um passando em cima. Tá? Vocês podem colocar 2 passando em cima também para reforçar um pouquinho se for necessário, tá? Mas 4 já é suficiente. Depois que vocês colarem esses 4 palitos, vocês vão passar cola em todo esse canto aqui, ó, do papelão, tá vendo? Onde ficou o palito. Vocês vão colar outro papelão em cima dele, tá? Que ele vai ficar desse jeito aqui. E depois disso vocês vão passar cola nos 2 versos dos papelões, desse lado. Vira a raquete e passa do outro lado para colar nos outros 2 papelões que sobraram. A raquete de vocês vai ficar nesse estilo aqui, ó. Então, nessa próxima etapa, vocês podem decorar a raquete de vocês usando a criatividade para fazer desenhos em folhas de papel, por exemplo. Até imprimir uma imagem. Vocês imprimem uma imagem, deixam ela colada no tamanho da raquete e deixam ela envolvendo para a raquete ficar decorada, tá? Na próxima etapa, vocês vão usar uma fita adesiva para reforçar o cabo. Então vocês passam várias voltas de fita no cabo, tá? Para ele ficar bem rígido. E vocês podem continuar passando a fita em volta de toda a raquete, ó, para poder isolar esse desenho que vocês fizeram, para ele não se desgastar quando vocês estiverem jogando, suados, etc. Tá? Porque ele vai ficar bem protegido. O cabo tem que ficar desse estilo aqui, ó, tá vendo? Bem reforçado. Vocês também podem reforçar ele com EVA, se vocês tiverem. Uma tira de EVA, vocês passam, envolvem o cabo, tá? E depois passa um pouquinho de fita em cima, para deixar ele bem protegido e rígido.
Pronto, vocês já construíram a raquete de vocês, chegaram na melhor parte, que é a parte da diversão. Então, como é que você faz essas atividades? No primeiro jogo, vocês vão experimentar o rebote. O que é o rebote? Pessoal, quando a gente vai bater a bolinha, ela vai para o outro lado. Tá? Como esse é um esporte de parede, ela vai bater na parede e vai voltar bem rápido. O processo de bater na parede e voltar rápido é que é chamado de rebote. Tá? Então vocês têm que entender que batendo na bolinha de certo jeito, a bolinha vai quicar para um lado, vai quicar para o outro. Então vocês têm que criar essa ideia para poder jogar o jogo e se preparar. Tá bom? Então vocês vão utilizar bola de tênis se vocês tiverem, bola de tênis de mesa. Professor, não tem essas bolinhas não. Então vocês podem procurar bolinhas de desodorante para jogar. E aí vocês podem usar essas raquetes que vocês criaram, tá? Como é que vai ser esse jogo? Vê só, vocês podem jogar individualmente, como eu falei antes, mas podem jogar em dupla também. Cada um vai ter que ter, se vocês forem jogar em dupla, cada um vai ter que ter uma raquete e uma bolinha para poder ir jogando a bolinha ao mesmo tempo para entender o movimento. Os dois vão ficar um do lado do outro, tá? Dão uma distância da parede de mais ou menos 5 passos, tá? E nesse momento vocês, esses 5 passos vão ficar aproximadamente 2 metros da parede, tá? Onde um tem que ficar de um lado e um fica do outro. Tá? Então vocês vão, num primeiro momento, só entender como é que funciona. Então dá esses 2 passos e faz o movimento de bater a bolinha na parede para ela voltar e tentar bater de novo. Só isso, tá? Depois que vocês fizerem isso, vocês tiram uma bolinha, tá? Parem o jogo no caso, tirem a bolinha e vocês vão fazer uma marca na parede. O que vai ser essa marca? Essa marca vai ser a rede, tá? Então vocês contem mais ou menos 1,5 m do chão, tá? E faz uma linha. Essa linha pode ser feita com um pedaço de fita, só para vocês terem uma noção de onde a bola está batendo, tá? Depois que vocês fizerem essa rede, vocês vão tentar trocar passes entre si, tá? Então você faz um movimento de batida. Lembra que é um de cada vez? Então quando um bater, a bolinha vai bater na parede, então ele se afasta e o outro vai lá e tenta devolver para rebater a bolinha, tá certo? O segundo jogo já é o jogo do squash mesmo, tá? Do squash adaptado. Então, além de fazer esse movimento de entender onde a bolinha está batendo, vocês têm que construir e organizar o local. Então vocês vão colocar fitas bem longas para poder fazer o desenho da rede, tá? Então vocês marquem a primeira fita a 10 centímetros do chão e a segunda fita a 1,30 m, 1,5 m, como foi citado anteriormente, tá? Para que fique altinha e distante uma da outra. E aí vocês vão entender que toda aquela região desenhada, entre aspas, é a rede, tá? Vocês podem fazer ela riscando, mas é bom colocar só uma fita porque depois vocês vão lá e retiram, tá? E pessoal, além de montar a rede, vocês precisam montar e deixar claro o espaço onde vocês vão jogar, tá? Então vocês podem manter aquela linha de mais ou menos 5 passos, que dá uma ideia de mais ou menos, no máximo vocês podem usar 3 metros, mas nem todo ambiente vai ter esse tempo disponível, esse espaço disponível. Então vocês contem uns 5 passos para ficar um espaço longo, tá? E vocês têm que imaginar que a quadra tem que ser um retângulo, tá? Para que os dois jogadores tenham um espaço suficiente para jogar. Então vocês precisam marcar as 2 pontas. Então vocês vão para o lado direito, dão os passos e colocam alguma coisa posicionando, uma sandália, uma garrafa. Depois vocês vão para o lado esquerdo da rede, contam alguns passos e colocam a garrafa também para formar aquela mini quadra, como se fosse na imagem que eu mostrei para vocês anteriormente. Tá bom? Então, depois que vocês organizarem o local, vocês vão jogar o jogo em si. Então vocês vão começar o jogo com um saque acima da linha marcada da parede. Então o saque tem que ser feito nesse ponto. Se ele for feito abaixo da rede, é ponto do adversário, tá? Como no jogo em si. No jogo do tênis vocês não tinham que bater a bola em cima da rede, ela não tinha que passar para o outro pegar. É o mesmo processo. Do badminton também, que a bola tem que passar pela rede, se bater embaixo é ponto do adversário, tá? Então no jogo em si vocês têm que assumir essa regra. E as jogadas, professor? As jogadas também, uma pessoa tem que bater na bolinha de cada vez. Então se eu bati na bolinha, quando a bolinha bater na parede e voltar,
Quem vai bater na bolinha é o meu adversário, tá? Então, o jogo vai ter que, cada rodada vai ter que marcar 11 pontos. Quem fizer os 11 pontos vence a rodada. Então, vocês vão jogar por 3 rodadas. Então é isso, turma. Vamos lá vivenciar esses jogos para entender como é que funciona um pouquinho o jogo do Squash. Bom, turma, então foi isso. Hoje vocês aprenderam um pouquinho sobre Squash. Vocês podem construir a raquete de vocês e vivenciar um pouquinho sobre esse esporte, tá bom? Então se divirtam bastante na realização dos exercícios, tá certo? Tchau, tchau e até a próxima aula.